Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio da Guerra de Badab e hoje nós vamos ver alguns eventos e culminando no ápice do episódio na Batalha de Stalingrad. Por isso que eu decidi escolher como nome do episódio não confundir com Stalingrad, que é copia, mas não faz igual. No planeta Fortaleza de Stalingrad era um planeta cheio de cidades colmeia, com grandes manufaturas de automação industrial que produziam o suficiente para o planeta se manter num estado de sítio, em teoria, de forma permanente. E no momento, a parte norte do planeta se associou com os traidores. No caso, o líder das forças militares do norte se associou aos diplomatas enviados pelo Lufthuron, o tirano de Badab, e eles apoiaram a sucessão com a condição que ele se transformasse no próximo rei de Stalingrad, e com isso, com a garantia de que ele teria uma nobreza eterna ali, ele então me enfincou uma faca nas costas das forças leais ao Império que estavam no planeta, começando uma verdadeira guerra civil. Mas essa vai ter que esperar um pouquinho, nós vamos falar mais a fundo disso. Vamos com calma, vou deixar você querendo saber mais e vamos agora para uma notícia. O tirano de Badab sabia que o curso da guerra estava mudando. No caso, começou um ano novo, mudou de 906 para 907. Feliz ano novo, bom princípio, champanhe para lá e para cá. Mas ele estava nervoso, ele estava tenso, ele sabia que a guerra não iria ser fácil e isso poderia, um erro estratégico, poderia custar o futuro do seu império, porque o objetivo dele era manter o que ele conquistou e se manter no poder. E o tirano de Badab, ele tem noção, ele é uma pessoa inteligente, o tamanho da máquina de guerra imperial e que o império vai mandar força e mais força até o inimigo parar de se mexer. O único jeito que ele conseguiria fazer uma vitória ia ser virar uma pedra tão dura para mover, tão difícil de tirar, que o Império simplesmente vai ter que desistir e se contentar com alguns ganhos ou às vezes um acordo. Por isso, ele decidiu mudar um pouco o plano de conduta e ele iria agora tentar meio que firmar e assegurar os planetas conquistados até então e o território que ele conseguiu adquirir. Eu não sei se tu já percebeu que na mente do Lufthuron ele odeia perder alguma coisa para qualquer um, então perder um território, um planeta ou uma coisa assim ia deixar ele enfurecido. Ele, querendo ou não, tem uma noção de tática, então ele sabe que alguns territórios não dá para segurar, mas ele iria tentar o máximo possível manter esses lugares. Falando em território que não dá para segurar, os orcs sentiram a fraqueza no ar. Eu sei que você tem saudade da Mancha Verde, mas eles estão chegando com muita daca para atirar em qualquer oposição. E os orcs, sentindo a fraqueza dos defensores da Maelstrom, começaram a se unir e atacaram a região conhecida como Endymion Cluster. A Endymion Cluster é o local, é a base principal dos Mantis Warriors e o território que eles juraram defender
Portanto, agora que os orcs começaram a causar ataques nos suprimentos, ataques em planetas, pilhagem, eles pegavam um monte de escravo, roubavam coisa, fugiam. Que é isso que os orcs fazem? Eles vão de luta para luta, espalhando esporos e se reproduzindo cada vez mais no processo. O número de Orc Boys que estava aqui não era excessivamente gigante, mas em torno de 20 mil Orc Boys, pelo menos essa que a inteligência conseguia prever que era, pelo número de ataques e o número de conflitos simultâneos que os orcs estavam fazendo. Se tem mais orcs, eles lutam mais. Se tem menos orcs, eles lutam menos, porque simplesmente não tem orc para estar em todo lugar. Pensa coisa humana. Bem, os orcs iriam fazer isso e, infelizmente para os defensores da Maelstrom, os Mantis Warriors tiveram que se retirar daquela zona entre os separatistas e o antigo sistema de Cartago. Na verdade, o sistema continua se chamando de Cartago, mas agora está sob nova direção no momento da junta militar das forças aliadas sobre o Caleb Cullen, a Inquisição e a Marinha Imperial. E nessa divisa de território entre esse antigo território imperial e a zona autônoma, existem os planetas onde as guerras estão acontecendo nesse momento. Os Mantis Warriors participaram de alguns conflitos, principalmente em uma forma de guerrilha, sofrendo baixas, mas sempre causando mais baixas nos inimigos do que neles, e tentando ao máximo virar uma incomodação para qualquer tipo de logística ou procedimento que os aliados tentassem fazer. Se tu mandasse tropas de um ponto a outro, eles iriam sofrer uma emboscada, minas terrestres teriam sido colocadas nas ruas mais fáceis, e quando os soldados saíssem dos veículos, eles começavam a receber tiro de bolter de todo lado, e quando os super soldados aliados chegavam lá para ver o que estava acontecendo, já não tinha mais nenhum Mantis Warriors. Nessa guerra estratégica de guerrilha, eles causaram um dano desproporcional às forças aliadas e ganharam tempo. Só que agora, como a maioria do capítulo estava envolvido nessa região de fronteira, os orcs aproveitaram para atacar aqueles mundos macios e cheios de recurso que estavam lá atrás. E agora, como os Mantis Warriors têm uma questão de honra, de defender esses mundos custe o que custar, entre atacar e fazer a campanha de guerrilha e voltar para casa e defender o teu território natal, eles decidiram voltar para casa e defender o território natal, facilitando a reconquista daquela zona entre os dois, que eu vou chamar de zona cinza, que não estava nem na mão dos lealistas, nem na mão dos traidores. Então, um capítulo a menos para os traidores nessa batalha, pelo menos temporariamente. Vai demorar um tempo, mas eles vão conseguir eliminar esses orcs que estão atacando e mandar os orcs de volta para o planeta que eles vieram. Infelizmente, eles não conseguiram eliminar totalmente os alienígenas e os orcs vão continuar sendo uma contínua ameaça nessa região da Endymion Cluster, mas isso é um problema para outro dia. E quanto aos Howling Griffons, tu falou no último episódio que os Howling Griffons vieram de uma campanha bem árdua e a maior parte do equipamento deles e munição tinha se esvaído, acabou, muita coisa foi destruída em combate, outros quebraram, precisavam de manutenção, outros simplesmente ficavam sem combustível. E eles precisavam agora de um tempo de descanso e recuperação, principalmente para novos reforços chegarem, para tratar os feridos, para novos equipamentos e a manutenção própria ser dada, aquilo que eles já possuíam. Ia levar um tempo até que a força deles estivesse novamente preparada para lutar. Por isso, o Caleb Cullen, muito inteligente nessa questão, e também não é ele que decidia as coisas sozinho. Ele acabou de ser eleito como mestre do capítulo, então ele conversou com os outros mestres do capítulo mais veteranos
E eles meio que todos concordaram que os Howling Griffins, apesar da honra e da força dos seus soldados, eles não estavam em condições para enfrentar outros super soldados nesse momento. Iria ser mais efetivo tu deixar eles se recuperar um pouco e depois botar eles em uma missão ofensiva. Só que as forças aliadas não podiam ficar com super soldados parados, eles precisavam achar algum lugar para eles fazer alguma coisa, e um mundo era suficientemente importante para ser protegido por mais de 200 super soldados. O mundo era Kimara. O mundo de Kimara era uma região importante pelo fato de ser a maior, como eu vou dizer, é um relay em inglês, seria um transmissor de mensagens psíquicas. Ué, mensagem psíquica, como assim? O Império não se comunica a longa distância por telefone, por luz ou por uma mensagem elétrica ou um sinal ou uma onda. Não. Ele se comunica a longa distância utilizando astropatas. Ué, o que é um astropata? Porque eu sei que tu já falou disso aí antes, mas eu não lembro muito bem. Repete para mim, Lorde. Tá bom. O astropata é um psíquico sancionado, ou seja, ele é autorizado a usar o poder dele porque ele é extremamente estável e ele consegue, graças a muito treinamento, mandar mensagens telepáticas através do imaterial, e o imaterial, a distância não importa, então tu consegue mandar, digamos, nós fomos atacados no planeta tal, para um outro psíquico, esse psíquico traduz a tua mensagem e essa mensagem é levada para as autoridades competentes. Por isso é necessário manter eles seguros, e um astropata treinado geralmente é descendente das famílias da Terra de muito tempo atrás, desde a época que o Imperador tomou o poder, unificou a Terra e começou a Grande Cruzada. Essas famílias fazem esse serviço para o Império, então obrigado, agradeça ao seu trabalho. E essas mensagens têm um valor infinito para o Império, porque como? Imagina só, tu não sabe o que está acontecendo na cidade vizinha. Se ocorre um assalto grande lá, vai levar horas, talvez só no outro dia, alguém vai descobrir o que está acontecendo, e isso é uma cidade vizinha. Imagina um sistema solar vizinho, quanto tempo que vai levar para a mensagem chegar. No caso, utilizando mensagens psíquicas, é praticamente instantâneo. Então tu foi atacado, o Império inteiro já sabe o que está acontecendo. Super valiosos, não vou dizer extremamente raros, mas não é comum. E eles são protegidos devido a ser difícil tu treinar um astropata e tu ter um psíquico estável. A maioria dos psíquicos às vezes pira e acaba incorporando um demônio, virando uma criatura monstruosa. Então ter alguém que consegue controlar o seu poder, né, Magnus o Vermelho, aprende com eles, é uma coisa importantíssima para o funcionamento imperial. E no caso, na lua de Kimara, existia uma construção fortificada onde ficava a torre, onde esses astropatas usavam o seu poder e canalizavam a energia através de Arqueotech, que potencializa o seu poder psíquico, atravessando distâncias fenomenais e mandando a comunicação praticamente em tempo real. Era um local essencial para a comunicação entre o quartel-general das Forças Leais e as linhas de frente. Esse lugar
tinha que ser protegido, portanto, tinha alguns regimentos da guarda e os Howling Griffins, todos eles vieram para cá enquanto eles aguardavam novos reforços, munição e peças para reparar os veículos da campanha anterior. Os Howling Griffins, eu já comentei um pouco sobre eles, mas no caso, os que vieram para cá eram veteranos. Eles todos sabiam lutar e sabiam lutar muito bem. O problema que faltava para eles era números e equipamento, e isso vai voltar para morder eles mais cedo ou mais tarde, mas essa região onde eles foram colocados agora era considerada segura por ser um local valioso. Existiam várias estações de radar, na real é Auspex que a gente chama no futuro, mas não deixa de ser um tipo de radar, tentando identificar qualquer assinatura de energia que viesse da região dos separatistas. E aí é o pulo do gato, que viesse da região dos separatistas. Então, todos os sensores estavam direcionados para a região dos inimigos e ninguém imaginaria que um inimigo pudesse vir da zona controlada pelas forças leais, porque isso aqui é dentro do sistema de Cartago, uma região segura, uma região que os separatistas jamais ousariam atacar, ainda mais agora que ela era guarnecida por super soldados. Pois é... Sabe quando nada pode dar errado e assim o plano é infalível? Pois é, sempre aparece uma falha. Uma Battle Bard não identificada se aproximou rapidamente da lua de Kimara, onde ficava essa estação dos astropatas. E essa nave foi se aproximando, foi mandada uma mensagem para tentar identificar quem eles eram, de qual capítulo que eles eram. No momento que a mensagem foi mandada e estava aguardando uma resposta, várias mensagens de destruição e de ataque começaram a surgir nos postos avançados do planeta. Centenas de drop pods, cápsulas de descida, carregando super soldados e armas pesadas, foram lançadas no planeta e eles aparentemente não eram aliados, eles eram dos separatistas. Uma força pesada também começou a descer e as estações avançadas, os bunkers, os complexos de defesa ao redor dessa região central dos astropatas começaram a ficar em silêncio depois de um pedido de ajuda urgente, porque eles estavam sendo atacados por outros super soldados. O que estava acontecendo? Bem, os carrascos, The Executioners em inglês, os carrascos vieram para cá. Eles já estavam agindo há bastante tempo atrás das linhas aliadas com a sua Battle Bard, a Night Hag, e atacando e destruindo comboios, roubando suprimentos e, em geral, sendo uma ameaça que a Marinha Imperial teve que escoltar todos os comboios. Só que uma Battle Bard apenas, apesar de forte, não é insana de tentar enfrentar a Marinha Imperial por completo ou um esquadrão ali grande de escolta. Por isso, o número de alvos para eles caçarem estava ficando cada vez menor e eles decidiram então se juntar com as forças separatistas, mas antes disso, eles iriam minar um pouco mais as forças dos defensores. Os carrascos, primeiro de tudo, eu não gostei muito do tom da armadura deles. É um tom meio metálico apagado, tipo um bronze. Fica esquisito, não achei massa. Mas claro, vai depender do gosto, cada um tem o seu. Se tu achou legal, legal.
Eu acho a questão do capítulo e da doutrina deles bem interessante, mas a cor da armadura, sei lá, cara, não me vai. Era pra ser um bronze, mas parece um marrom caganeira, então não é tão massa os detalhes na armadura. Mas como eu falei, isso é minha opinião, fica com a tua. Aliás, fica não, bota no comentário, alimenta o algoritmo do YouTube. O YouTube adora discussão, a gente tem que falar mais, tem que se contradizer aqui para ter um monte de texto. Vai lá, fica à vontade e alimente o algoritmo infinito do YouTube. Então, os carrascos agora desceram no planeta um pouco mais de 300 super soldados. A maior parte do capítulo deles não veio para a batalha, mas algumas companhias vieram junto com o mestre do capítulo, que obrigou os que ficaram no seu planeta natal a não sair e não aceitar mais nenhuma missão até ele voltar. E se ele não voltasse, eles deveriam esperar a guerra acabar para eleger um novo mestre de capítulo. Para quê? Porque o crime de se aliar a uma força separatista era dele apenas. Ele tinha um débito de honra para os Astroclaws e o capítulo tinha que pagar. Por isso, ele assumiu essa desonra para si. E se fosse alguém para ser julgado por esse crime, era ele, não o capítulo inteiro. Uma coisa muito honrada, mas ainda assim, ele está lutando pelo lado errado. E agora, eu não queria estar na pele dos defensores humanos dessa região, muito menos dos Howling Griffins. Eles fizeram a defesa o melhor possível. Só que os Howling Griffins não estavam esperando um ataque dessa magnitude aqui. E a maioria das companhias deles estavam perigosamente abaixo da força. Existia em torno de 200 Howling Griffins aqui no planeta. E existia em torno de 6 companhias, que era para ser 600. Então eles estavam muito massacrados, e vários também estavam feridos e fora de combate, e eles tinham que proteger e evacuar esses irmãos, e isso acabou levando a uma derrota em detalhe dos Howling Griffins. O que é uma derrota em detalhe? Em número total, os dois exércitos não estavam tão fora, porque eles tinham o apoio de forças terrestres e uma posição defensiva. Teoricamente, isso poderia dar a eles a vantagem e equilibrar a balança de poder, e a guerra podia ir para qualquer lado. Mas os carrascos não receberam esse nome à toa. Eles são brutais. Praticamente toda a linha de frente começou a ser atacada, então era obrigatório, se tu quisesse defender alguma coisa, tu ia ter que abandonar posições para defender melhor outras. E as regiões que não podiam ser abandonadas foram massacradas um a um. As forças aliadas tentaram defender todo o complexo de defesas ao redor da torre principal, o que foi um erro, porque os carrascos forçaram, eles botaram muito ataque em pontos específicos. Todos eles estavam recebendo pressão, mas os ataques principais eram escolhidos a dedo e eles eram realizados com uma velocidade e brutalidade que, quando tu descobria que aquela posição já tinha caído, estava todo mundo morto. A doutrina deles é ataques decisivos e manter a pressão no inimigo, não deixando o teu inimigo reagir de forma adequada à tua operação. E isso funcionou espetacularmente bem para os carrascos nessa situação.
os defensores, os Howling Griffins e os soldados da guarda que estavam ali não tiveram nem chance. As companhias separadas e isoladas, algumas lutaram até o final, numa batalha em vão, jogando a vida fora para defender um bunker ou uma posição avançada que não tinha um valor estratégico tão grande assim. Eventualmente, foi dada a ordem, depois de baixas pesadas confirmadas nos Howling Griffins, para começar a se retirar até a torre dos Astropatas. Então as posições avançadas foram todas abandonadas, até porque muitas já tinham caído mesmo. E nessa retirada, eles receberam bombardeios e tiro de artilharia pesada. Foi bem difícil para eles. A grande maioria dos soldados humanos que estavam protegendo esse local morreu durante essa fase do processo. Os super soldados, graças à sua armadura, conseguiam aguentar os tiros de fragmentação e explosões indiretamente. Claro, se uma bala de artilharia cai no peito da armadura, ele vai morrer. Mas quando ela cai próximo, os estilhaços não fazem muita coisa. Portanto, os Howling Griffins mantiveram um número adequado e eles começaram a defender o perímetro ao redor da Torre dos Astropatas, e logo a munição deles começou a acabar. Os veículos de transporte já tinham sido incapacitados no início das operações dos carrascos, porque eles priorizavam veículos e qualquer coisa pesada. Então a maioria estava aqui a pé. Vários irmãos de batalha estavam lutando sem uma mão, com um pedaço do capacete arrebentado, com o rosto sangrando, com o olho ferido, sem enxergar nada, com uma perna machucada, uma perna faltando. A maioria deles estava agora ou ferido ou perigosamente sem munição. Eles não iriam conseguir aguentar uma hora ou fazer uma retirada estratégica. Então, com muito pesar, o comandante aqui, o capitão das forças em terra, optou por fazer um ataque total. O quê? Como assim? Eles estavam feridos, com pouca munição, eles precisavam de uma vitória rápida e botar o inimigo na defensiva para parar esse ataque. E no caso, foi eleito para comandar esse ataque um antigo Dreadnought chamado Titum. E o Dreadnought Tito foi na frente, um irmão de batalha venerável que morreu em combate, e o corpo foi colocado numa armadura Dreadnought e agora estava ali guiando aqueles super soldados feridos. Se ele que morreu vai lutar, qual é a desculpa tua que só tá com 3 dedos da mão faltando? Vamos pra batalha! E isso levantou a moral dos Howling Griffins, que começaram um contra-ataque, e eles saíram da posição defensiva próxima da torre e eles atacaram a região onde havia maior concentração de carrascos, esperando quebrar a onda. Lamento informar, eles não tiveram êxito. Eles foram recebidos com uma chuva de tiros de bolter pesado, com balas específicas para penetração de armadura, e o Dreadnought que puxava o ataque caiu e morreu. Sem o líder comandando o ataque, os outros super soldados começaram a se retirar, e para surpresa de todos, enquanto eles estavam se retirando, o tiroteio no caso parou. Eles foram permitidos sair daquela zona de morte, aquela zona totalmente desvantajosa para eles, onde eles tinham sido quase que cercados pelo inimigo. Depois de se retirar para a posição de defesa, o comandante, agora o capitão local, deu a ordem para eles se retirarem para bunkers subterrâneos um pouco mais posicionados, a uma distância, como eu vou te explicar, mais segura dessa torre.
Então eles se retiraram para uma terceira posição, onde os carrascos aparentemente tinham deixado meio de lado mesmo, e ali eles levaram os feridos, os machucados e todos aqueles que não podiam mais lutar, além dos irmãos de batalha que se retiraram para cá, e nesse período os carrascos não os perseguiram. Os carrascos foram até a torre, colocaram várias cargas de demolição, roubaram e destruíram tudo que podiam na parte da tecnologia e detonaram a torre e depois foram embora. Ué? Peraí. Eles tinham os Howling Griffins totalmente isolados. Por que eles não mataram eles? Bem, tem uma coisa que os carrascos têm chamada honra. Eles não tinham razão para matar um capítulo leal ao Império. Eles lutavam pelos Astral Claws porque o débito de honra deles exigia, mas eles não tinham nenhum ódio das forças leais. Aliás, se não fosse esse débito de honra, provavelmente eles estariam lutando pelas forças leais, e eles fizeram apenas o objetivo, que era neutralizar a comunicação dos lealistas, o que atrasaria muito os próximos contra-ataques e a dominação dos mundos avançados, e isso vai ganhar alguns meses na batalha, mas eles não estavam aqui para exterminar forças leais ao Império que eles servem. Parabéns, carrascos, novamente, vocês são idiotas, porque vocês deviam estar lutando pelo Império em primeiro lugar, isso não tem perdão, porém, foi bonito de ver, parabéns, tiro meu chapéu para vocês, poderiam ter massacrado uma força aliada, mas eles disseram não, nós sabemos a nossa missão, cumprimos a missão nesse planeta, vamos embora. Isso demonstra ser um ser humano, ser alguém superior. Parabéns. E isso não caiu bem com uma pessoa. Quem ficou muito enfurecido por permitir que os Howling Griffins continuassem vivos. Ele, o Luft-Huron, o tirano de Badab, quando ele recebeu a notícia que ele poderia ter um capítulo a menos para enfrentar, mas por causa da misericórdia deles, eles acabaram mantendo um capítulo inimigo. Eu imagino que ele deve ter destruído alguns servidores de raiva. E no momento que os carrascos chegaram para prestar o serviço devido a ele fez um sorrisinho falso e mesmo puto que eles não acabaram o serviço, que eles foram todos honrados, ele fez uma coisa cordial e diplomática e ele parabenizou eles pelo seu serviço. O Luft-Huron agora estava se tornando um duas caras e ele estava mentindo descaradamente para manipular os carrascos, porque se ele ofendesse a honra dos carrascos, eles iriam imediatamente se virar para o lado das forças leais. Ele sabia disso, ele não é um idiota, mas ele estava aqui sendo falso e manipulando o mestre do capítulo dos carrascos e os carrascos que se voluntariaram para cumprir esse débito de honra, apesar da vergonha. Tudo bem. Não vou querer entrar muito nas picuinhas pessoais dos separatistas. Isso aqui não é novela. De novela já basta os vampiros do fantasy. Agora vamos ao que interessa. Vamos à batalha de Stalingrad. Stalingrad, o planeta fortaleza, bem no interior do território dos traidores, era um bastião de lealdade imperial e ele se manteve firme por décadas. Porém,
como os aliados, as forças leais ao Império, não mostraram capacidade de retomar a região, alguns comandantes locais e pessoal em alto escalão e também muita gente embaixo, porque, querendo ou não, cara, assim, ó, tudo bem, o planeta produz o suficiente para se manter, mas tu tá comendo ração de alga que é reciclada do esgoto. É uma coisa nojenta e tu tá comendo essa ração de alga que não tem gosto nenhum, mas é nutritivo, segundo o pessoal dos mecânicos biologistas. E aquela tua ração de alga é o que te mantém em pé, e tu tem que ficar em pé vigiando contra um possível ataque todo dia, sem pausa, sem férias, sem folga, sem final de semana, por malditos 20 anos. Imagina a moral que estão esses defensores. Claro, a situação tá ruim, mas tu sabe que o imperador protege e tu vai se manter firme, dá uma mordida com alegria nessa tua alga, agradece o imperador que tu ainda tem essa barrinha de alga e vai lá patrulhar mais 6 horas aquela muralha. Eu sei que lá fora tá abaixo de zero e tem ventos fortes e o gás desse planeta é meio venenoso porque é tudo poluído, tu vai ter que usar uma máscara de ar, mas não importa, o importante é que tu tá cumprindo o teu dever e tu vai na hora de dormir, as tuas 6 horas de sono, tu vai ficar bem feliz que tu cumpriu o teu dever pro imperador. Ah, isso aí é tudo que um guarda pode querer, mas infelizmente algumas pessoas intituladas não queriam essa vida para eles e achavam que assim tu podia de vez em quando comer um hambúrguer, tu devia de vez em quando ter tipo um dia de folga. Bobagem, isso não faz sentido, mas algumas pessoas, aliás muitas no caso desse planeta aqui, provavelmente eram traidores desde o começo, queriam essas coisas tipo folga, alegria e coisas da vida e diversão, olha só o tipo. Por isso eles acabaram aceitando os termos dos traidores e se rebelando. E o Caleb Cullen e o comando aqui das forças lealistas tinha como prioridade levantar o sítio nesse local por 2 razões. Uma, esse local era um planeta fortaleza com uma capacidade industrial bem grande para munição, e tu tá fazendo aqui uma guerra, tu vai precisar de munição, tu vai precisar reparar veículos e armas, e tu ter uma base avançada que faz isso é um valor fenomenal. Aliás, eles já perderam um tempão, aliás, não é perder, é investir tempo nesse caso aqui, numa base avançada, a Estação Vingança, mas ter também uma região em terra com alta capacidade de produção e inúmeros regimentos da Guarda Imperial que poderiam ajudar no combate, era algo que não poderia ser negado. Só que como eles chegariam lá? Até agora, qualquer ataque ou incursão no território separatista nessa profundidade sofreu uma derrota decisiva para os separatistas, porque a vida inteira deles, eles estão aqui lutando contra piratas e forças móveis, então tu não consegue mandar um regimento pequeno da marinha, e se tu mandar uma força muito grande, eles vão tentar separar aos poucos e fazer a vitória em detalhe que os carrascos fizeram no planeta, atacando onde você está fraco e evitando onde você está forte, até o momento que as duas forças estão praticamente equivalentes e uma batalha final se inicie. No caso, o Caleb Cullen sabia que era arriscado, mas ele não poderia lavar as mãos e deixar o planeta cair. Para isso, ele juntou os comandantes aqui, tanto dos Raptors quanto dos Salamanders, e eles bolaram junto um plano. Qual era o plano que necessitava desses 2 capítulos? Primeiro, eles iriam se infiltrar,
Tu já viu um tamanho de um super soldado? Esses caras têm uns 3 metros e a armadura deles, tipo, quando ele pisa, dá pra sentir do outro lado da quadra. Como eles vão se infiltrar? Os Raptors são especialistas em infiltração e operação tática em stealth. Stealth seria camuflagem, acho que a tradução mais adequada em português. Então eles conseguiriam trabalhar com um mínimo de energias de calor. Como é que funciona? Para detectar alguma coisa no 40.000, tu detecta radiação, qualquer tipo de radiação, como o motor de uma nave, um escudo Void, uma arma. Perdão se eu tô um pouco rouco, já faz uns dias. Maldito Nurgle, ele prega peças. Bem, essas naves iriam para lá o mais rápido possível, porém com a menor assinatura de energia possível. Eles iriam desligar qualquer subsistema inútil, eles iriam utilizar apenas o movimento necessário para chegar ao redor do planeta de Sarengrad, e quando eles estivessem lá, aí eles iriam ativar os sistemas e aí eles poderiam ser detectados com mais facilidade. Então tu vai mandar 2 naves principais dos capítulos de super soldados que vieram para cá. Ok, mas só a nave vai virar a batalha no planeta? Não, tu vai precisar de super soldados. E é um planeta fortaleza, tu vai precisar de um grande número de super soldados. Quantos, para ser preciso? Pelo menos 500. Peraí. Tu tá me dizendo que eles vão botar 500 super soldados, meio capítulo, em 2 naves e mandar elas numa missão camuflada, sem nenhum suporte, sem nenhuma chance ou esperança de reforço pro território inimigo. E esses 500 super soldados, o bem mais valioso do Império, vai ser mandado para uma zona de guerra ativa, onde tu não tem nenhuma informação do que está acontecendo e de como está a batalha no momento. Sim, exatamente, é isso que eles vão fazer. Parece meio insano, e é meio insano, mas era o melhor jeito de colocar forças aliadas lá, sem arriscar uma derrota naval, sem arriscar perder um grande número da marinha numa batalha no território onde os inimigos tinham total comando. E o comandante dos Salamanders e dos Raptors, nenhum dos dois negou a missão. Os dois concordaram e planejaram o melhor possível. Os Raptors deram umas dicas sobre camuflagem pro motor da nave, dessas coisas, pros Salamanders. E eles falaram para ele desligar pelo menos por uma meia horinha a sauna que eles ficam para diminuir a assinatura de energia por calor. Os Salamanders relutantemente concordaram em desativar as coisas que os outros chamam de não essencial. Para eles é essencial a sauna. Mas agora essa missão, olha, extremamente arriscada, mas com um potencial benefício gigantesco, foi lançada. O que aconteceu? Como estavam as forças no chão no planeta nesse momento? Bem, gostaria de dizer que as forças lealistas estavam em melhor estado, mas não estavam. Eles tentaram segurar ao máximo cada uma das cidades colmeia, mas tu pode produzir mais balas, aliás, bala não, carregador de energia para as armas LAS, muito mais prático e compacto. Tu pode produzir mais armadura corporal, tu pode produzir mais tanques se tu quiser. Se tu não tem gente treinada para colocar nisso aí, não adianta. No caso, as cidades lealistas fizeram o que o Império faz quando ele está pressionado, e eles começaram a recrutar da população civil, até porque, por ser um planeta fortaleza, não tem uma população civil muito grande, mas qualquer um que tivesse ali capacidade de segurar um rifle, vai segurar uma arma LAS e vai para a linha de frente.
Esses são chamados conscripts. Os conscripts servem para torcer que o inimigo acabe a munição dele antes de chegar nas tuas tropas principais. Então eles foram mandados para segurar ao máximo as linhas de frente, mas uma a uma as fortalezas iam caindo, e quando a situação ficava extremamente desesperadora, muitas vezes as tropas começavam a se render. O que? Rendição. Pois é, uma antiga tática francesa. Eles acabavam se entregando sem lutar até a morte. Isso tá errado, isso aí não se faz. Você, como companheiro da guarda, sabe que você deve lutar até o fim. Mas acho que esse pessoal aqui não recebeu o manual de instrução e eles acabavam priorizando a própria sobrevivência ao invés de lutar até a morte pelo império da humanidade. Vergonhoso. Não gostaria de trazer essa notícia para vocês, mas infelizmente isso aí aconteceu. E quando as forças aliadas chegaram, tem um adendo, uma coisa que eu preciso falar. Qualquer planeta muito fortificado no Império vai ter defesas anti-orbitais, desde grandes silos de mísseis que conseguem chegar na atmosfera, quanto lasers enormes que conseguem atirar do chão para a estratosfera e conseguem destruir uma nave quando ela está numa região em cima dessa defesa. Infelizmente, os Salamanders e os Raptors estavam trabalhando aqui com informações da inteligência imperial que já estavam atrasadas quanto às defesas desse local em pelo menos meio século. Então os traidores tiveram 50 anos para modificar, ajustar e colocar novas armas em outros pontos. Aliás, nessa época eles não eram traidores, mas um planeta fortaleza está sempre uma manutenção aqui, repara ali, constrói uma arma nova, sucateia uma arma velha. Eles estão sempre trocando e atualizando, porque nada é para sempre, a não ser o amor do imperador pela humanidade. Gostasse dessa, né? Essa aqui foi profunda. Bem, na região então onde as naves chegariam agora, eles não sabiam se iria ser sobre o território aliado ou inimigo ou se iria existir defesas antiaéreas nessa área. Infelizmente para os Raptors, que mandaram a mensagem para o planeta e conseguiram identificar as forças lealistas lutando para defender as cidades colmeia, principalmente na região sul do planeta, eles então perceberam que eles estavam na mira de grandes baterias de laser orbital do inimigo, e essas baterias de laser antiaéreo começaram a destruir as camadas de escudo Void e começaram a derreter grandes pedaços da armadura. E infelizmente elas atingiram o reator de energia nuclear, e esse reator de energia nuclear não explodiu, mas começou a vazar radiação. Deu tempo da nave sair do alcance desse laser antiaéreo e chegar na região em cima das cidades ainda controladas pelas forças leais, onde eles não iriam mais receber esse fogo antiaéreo. Então tanto os Salamanders quanto os Raptors agora estavam numa região protegida. O problema é que a nave dos Raptors tá vazando radiação. Como assim vazar radiação? Quando uma nave vaza radiação, tu consegue detectar ela a longa distância, porque os sensores do 40.000 detectam energia, e essa energia vazando é como um farol de neon de um caminhão vindo na tua direção numa noite numa estrada não iluminada. Para qualquer sensor que os traidores tivessem, felizmente
Ainda bem, não existia nenhuma presença da marinha inimiga nessa região, então o planeta estava sendo atacado exclusivamente por forças terrestres traidoras, principalmente os batalhões que se viraram ali para os traidores, e a moral deles era dúbia. Qual era o plano então dos Salamanders aqui? Era decapitar o comandante do planeta, porque decapitando os líderes dessa rebelião, mostrando o poder das forças imperiais e de que o imperador não está com os traidores, esses soldados de baixa moral provavelmente vão se render. Essa era a missão deles, só que para isso eles iriam precisar de uma tática de choque e eles não iriam conseguir isso sem o apoio aéreo. Era necessário neutralizar as defesas antiaéreas do planeta, principalmente as próximas da linha de frente, permitindo que as forças aliadas utilizassem as Battle Barges para fazer bombardeios planetários e mostrar para os traidores o destino de quem se separa do Império. Assim, então, começou o plano B dos Salamanders e o plano B de barbecue, churrasco em inglês. Os Salamanders fizeram uma missão junto com os Raptors e os Raptors iriam ter um papel muito importante. Inicialmente, eles começaram a virar os campos de batalha no planeta pro lado das forças leais. Rapidamente, a presença dos super soldados colocou os traidores em uma posição um pouco mais defensiva, depois de perder várias colunas de ataque para super soldados dos Salamanders e dos Raptors. Então, no momento, os traidores estavam meio que tentando manter uma linha estática e conter as forças leais nas regiões que eles ainda ficavam e mantinham controle. Qualquer cidade colmeia que estava separada entre os dois no momento, os Salamanders, utilizando lança-chamas extremamente efetivos em locais fechados contra coisas que queimam como pele humana, eles mostraram para os traidores por que tu não abandona o Império com Promethean sagrado e altas temperaturas. E essa galerinha do calor causou um verdadeiro inferno para os comandantes separatistas no planeta. Um detalhe é que alguns Astral Claws foram vistos e alguns combates entre Astartes ocorreram em alguns pontos das cidades colmeia. Felizmente o número de Astral Claws aqui era muito pequeno, mas não era zero, e eles foram expulsos então das operações de ataque. Agora era a hora do contra-ataque. Os Salamanders então começaram a pressionar e ameaçar as linhas inimigas, necessitando de mais e mais reforços para o inimigo poder fazer alguma coisa. Como assim? Eles estavam tentando segurar uma linha estática ao redor das forças leais. Isso necessitava de milhões de soldados em vigia contínua, uma quantidade absurda de armas pesadas, porque agora eles têm super soldados lá, em vários pontos, e os super soldados simplesmente atacavam do nada, muito rapidamente estouravam as linhas de frente, incendiavam as trincheiras, detonavam as armas pesadas como heavy bolters, canhões de lás, botavam fogo em tudo e desapareciam do mesmo jeito que eles vieram. Eles não pressionavam o ataque, mas eles mantinham o inimigo sempre cansado, sempre necessitando gastar a maior parte das forças em defender uma gigantesca linha estática para evitar o contra-ataque mais a fundo das forças aliadas.
E depois de cansar o inimigo por um tempo e causar baixas significativas, e o inimigo meio que reagir demais, colocar mais e mais tropas nessa linha defensiva, era o momento da parte dos Raptors, do plano secreto. O Raptor é um especialista em camuflagem e infiltração. Depois de um desses ataques que já estava ficando banal, um grupo deles avançou. Depois de outro ataque, eles também avançaram e eles desapareciam na região desolada e tóxica do planeta, porque um planeta assim, que tem muita produção industrial acaba virando na região fora das cidades colmeia e das fortalezas, vira um total assim, um lixão químico que mata qualquer vida. Claro, um soldado que vai lutar com um uniforme que é impermeável e com máscaras de gás, e o super soldado, graças ao seu metabolismo extremamente eficiente, eles conseguem sobreviver mesmo nessas regiões perigosas e extremamente insalubres. O que eles fizeram para camuflar a armadura? Eu não achei muitas figuras e coisas sobre isso, mas o super soldado pode reduzir algumas partes da armadura dele. Para quê? Para ficar mais difícil de tu detectar e para aumentar a sua mobilidade. Eles então utilizaram apenas uma armadura reforçada nos pontos mais importantes do corpo e eles avançaram naquele território em direção a objetivos previamente traçados, graças à inteligência agora atualizada que eles receberam das forças lealistas do Sul, que detectaram aonde estavam as posições e as construções dos silos antiaéreos e aonde ficavam os bunkers de comando. Com essa informação, eles tinham agora os alvos, e os Raptors, grupo pós grupo, foi se infiltrando e eles ficaram dias caminhando atrás das linhas inimigas até detectar os pontos principais onde o mestre de capítulo dos Salamanders que estava aqui comandou eles para fazer. Eles iriam destruir principalmente as defesas orbitais. Eles se prepararam atrás dos inimigos e eles, no momento certo, ao mesmo tempo que os Salamanders e as forças leais começaram um ataque em todo o fronte, eles começaram agora a destruir bunkers de controle, torres de comunicação, baterias antiaéreas, silos de mísseis intercontinentais e espaço, no caso terra e espaço, no caso mísseis orbitais, acho que seria a tradução mais adequada. E essas grandes explosões na retaguarda, a completa falta de ordens e comunicação com o comando, fez com que fez com que os soldados dos traidores, que já não tem muita lealdade moral mesmo, quem traiu o império trai qualquer coisa, e eles agora, tendo em vista que eles estavam cercados, achando que o inimigo estava vindo de todas as direções, sendo bombardeado de cima pelas Battle Barges, que agora não precisavam mais se preocupar com as defesas antiaéreas, sendo atacado por super soldados dos Salamanders e os seus antigos companheiros, eles começaram a se render em grande quantidade. Deu certo a aposta. Pelo menos a maior parte das forças armadas dos inimigos começaram a se render e as forças lealistas rapidamente prenderam eles, tiraram os equipamentos militares. Eles provavelmente vão servir em alguma colônia penitenciária ou num batalhão penal, mas isso também é com eles, é o futuro desses traidores. E agora que a linha
entre essa região dominada e o avanço dos Salamanders estava sendo feita, eles continuaram avançando. Os Raptors se infiltraram nas cidades colmeia e eles começaram a causar ataques dentro das cidades colmeia e das fortalezas, o que é impressionante, porque esse lugar é feito para resistir a qualquer ataque, só que ataques de fora, não de dentro. E com isso, os defensores agora em número bem reduzido, porque a maior parte dos seus soldados se rendeu sem lutar, tá vendo que quer contar com esses traidores, eles acabaram se rendendo mais e mais, e numa reação em cadeia, o planeta acabou sendo reconquistado depois de algumas semanas de combate. E lá fora, o que aconteceu? Bem, no espaço, as Battlebards utilizavam as suas armas pesadas para bombardear qualquer resistência maior dos inimigos, claro, tentando evitar complexos industriais e locais importantes, porque eles seriam necessários para os lealistas. Não adianta tu dominar uma ruína, e com isso eles avançaram o processo. E quanto àquela Battlebard que estava danificada, eventualmente, forças traidoras da Marinha dos Traidores apareceram no sistema. Só que como as defesas orbitais agora estavam na mão dos aliados, eles não conseguiram se aproximar. Toda a força que tentava chegar perto era recebida com tiros orbitais de laser ou gigantescos mísseis que são capazes de destruir meio que um continente. Então, os traidores optaram por aceitar a perda de um dos seus planetas. Foi difícil para eles. Alguns Astroclaws lutaram até a morte aqui, mas outros abandonaram e foram embora fugindo em qualquer tipo de Thunderhawk ou transporte que eles conseguiram pegar. E foi visto que havia um número significativo de Astroclaws e da Legião do Tirano no planeta, mas principalmente comandando aqueles regimentos não treinados. Aliás, eles eram treinados, mas desmotivados, da Guarda Imperial, que se virou contra o Império. Então, a Legião do Tirano aqui e os Astroclaws levaram uma derrota. Finalmente estava na hora já para as forças combinadas dos Garotos de Verde, não os Orcs, dos Raptors e dos Salamanders e o mundo de Stalingrad, apesar de que vai levar alguns meses para voltar a uma produção industrial significativa, e os regimentos da guarda que estavam aqui vão acabar precisando ficar mais na defensiva. Eles conseguiram doar alguns regimentos para manter o esforço de guerra, e agora não vai faltar prisioneiro para trabalhar nas colônias penais, porque os traidores vão ser julgados pela Inquisição, e a Inquisição tá bem pesadamente com viés de colocar eles todos como traidores, mas traidor teria que morrer. Então não se preocupe, tu vai ter o teu perdão daqui a 5 gerações de trabalho forçado num planeta penitenciário. Boa sorte com isso aí. Era mais fácil ter morrido em combate. Bem, eu tenho que falar também, não vou deixar esse momento parar, para parabenizar os nossos garotos no chão, os soldados da guarda, os homens e as mulheres do planeta de Stalingrad, que lutaram bravamente para defender o Império e o que é certo, orgulho. Essa é a palavra que eu tenho a dizer para eles todos. Parabéns! Mantiveram um planeta sozinhos, totalmente cercados, apesar de baixas altas. Esse é um sacrifício que todo membro da guarda sabe que ele vai ter que fazer. Então, felizmente, mais uma vez, o braço forte do Império manteve os traidores afastados. Orgulho. Apenas isso. Garanto que múltiplas medalhas, ranks, cargos melhores e quem sabe até
uma semaninha num planeta paraíso foi dado para aqueles heróis do planeta de Stalingrad. Bem, agora chega de notícia boa, tá? Notícia boa demais, já falamos muito de coisa boa. Ah, que saudade da guarda, cara, eu gosto da guarda é massa. E os Salamanders também são legais, os Raptors também são. Em geral, essas aqui são as forças legais do Império. Mas agora, falando de coisas não tão legais, a Inquisição tava com uma pulga atrás da orelha. O planeta de Stalingrad agora é imperial, mas tinha algo que não estava fechando. Por quê? Porque o tirano, sabendo que os seus recursos eram limitados, colocou o Astroclos aqui em pequena quantidade, liderando regimentos da guarda. Não faz sentido. Tu pode pensar que um super soldado comandando um regimento da guarda vai ser algo ótimo, porque um super soldado pensa rápido, age rápido, não dorme. Aliás, ele até dorme, é bem pouquinho, mas ele vai conseguir comandar quase que 24 horas por dia, sempre com uma inteligência, uma velocidade de raciocínio e um conhecimento tático muito avançado. Mas, infelizmente, isso aí já foi testado e não funciona. Um super soldado, ele é humano, e um humano tem uma coisa que a gente faz, nós vemos o mundo com base na nossa cabeça. No caso, tu vai achar que as outras pessoas pensam, agem e sentem igual a ti. E nem todo mundo age igual, eu sei, ora, que surpresa, e nem todo mundo pensa igual. Quando um super soldado está no comando, ele acha que o soldado não precisa dormir, ele acha que o soldado não precisa comer, ele acha que o soldado pode avançar 800 quilômetros a pé em 2 dias, ele acha que isso é natural. Portanto, é um grandíssimo desperdício de recurso, é terrível para a moral do exército, geralmente não funciona, e a não ser, no caso na guarda do tirano, é mais porque eles têm uma lealdade absurda com os Astroclos, que eles veem como seu salvador, e eles foram criados naquela visão do que realmente uma questão eficiência do comando do super soldado. Parece contraintuitivo, mas o super soldado é muito melhor usado em grupos de outros super soldados, onde ele é uma ferramenta de ataque que consegue passar por praticamente qualquer defesa, como a gente viu aqui em Stalingrad. Um planeta fortaleza foi invadido por menos de 500 super soldados, um feito incrível. Milhões de soldados da guarda aqui não conseguiriam fazer o que 500 super soldados fizeram. Por isso, era um desperdício de recurso estúpido, o Codex Astarte não prevê isso, e no caso, o Lufthuron, teoricamente, né, se tu seguir ali o trajeto, é um descendente dos Ultramarines, então ele leu o Codex Astarte, ele sabe que isso é ineficiente e que isso é desperdício de recurso. Se ele está jogando para fazer uma longa guerra e fazer o Império gastar muito recurso, por que ele está desperdiçando o super soldado dele? E parecia que ele tinha super soldado para desperdiçar. Aonde os Mantis Warriors estavam lutando, tinha Astroclos. Aonde as legiões do tirano estavam lutando, tinha Astroclos. Aonde a marinha dos traidores estava lutando, tinha Astroclos. Aonde os lamentadores estavam lutando, por algum motivo ninguém quis ir junto, mas... porque vai dar merda isso aí, já falei que vai dar merda isso aí, mas no caso, eles estavam presentes em praticamente
todos os sítios de combate, além da administração do setor da zona autônoma, e para manter dissidentes em ordem. Tinha algo estranho, o número era impossível. Ter apenas 1.000 ou até 1.500 supersoldados, considerando também que eles lutaram contra os Firehawks. Os Firehawks, eles sacrificaram um destroyer para poder causar o máximo de dano. Tremenda a violência que eles fazem, tremenda. No caso contra os Lamentadores, eles atacaram um Strike Cruiser com um destroyer deles e eles bateram com tudo para tentar causar devastação no Strike Cruiser. Então eles são fanáticos. A guerra com certeza causou baixas neles também, e provavelmente significativas. Era impossível, com apenas 1.500 supersoldados, tu sustentar isso aqui do jeito que ele estava fazendo. E, meus amigos, eu quero que vocês teorizem o porquê e o que está errado nisso aí. Bem, no próximo episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre a mente e os pecados de Lufthurun, mas você vai ter que aguardar o próximo. Tudo de bom e vejo vocês por lá.